Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Esperar. Eu sou a Ellen e hoje a gente veio falar sobre um tema super importante que é o Outubro Rosa. Hoje nós temos aqui conosco a Thaíve. Seja muito bem-vinda, Obrigada. obrigada pela sua participação. Obrigada, Ellen. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é a Thaíve. Então, tá bom. Então, oi, pessoal, boa tarde, né? Como você me apresentou, eu sou enfermeira, atuo no Instituto Federal do Paraná. Eu sou graduada há 20 anos. Eu fiz minha graduação na Unicentro, minha irmã da Unespar. Depois fiz meu mestrado na UFPR, né, aqui em Curitiba. E a minha atuação, primeiro foi como docente, então por 8 anos eu fui docente também da Unicentro, né? Trabalhei lá. Sempre focando os meus estudos em saúde mental, saúde da mulher, da criança e do adolescente. E aí, por uma condição de vida, eu tive que me mudar para Goiás em 2013. Foi quando eu passei no Instituto Federal de Goiás, né? Instituto Federal Goiano. E aí eu trabalhei lá por 5 anos e depois eu retornei ao Paraná, né? E aqui já estou há 7 anos. Então, eu estou em Paranaguá há 7 anos. Além da profissional, né, que está aqui hoje, eu sou casada, tenho 2 filhos, é o Fernando e o Francisco. E, assim, sou apaixonada por eles, eles me motivam a seguir e também pelo meu trabalho, assim. O meu trabalho, para mim, faz toda a diferença na minha vida. Eu amo trabalhar no Instituto Federal e poder estar em contato com os adolescentes e promover a saúde lá, né, no ambiente escolar. Sim, que legal. E você pode falar um pouquinho mais sobre esses projetos que você tem dentro do campus, essa Uhum. inovação que você falou dentro até da área da saúde, né? Uhum, é. Então, como a enfermagem escolar é uma área de atuação recente e não muito conhecida, né? Quando você fala assim, eu sou enfermeira, você trabalha onde, né? Primeira pergunta que vem da pessoa assim, em qual hospital, qual clínica? Não, eu trabalho numa escola. Escola? Como assim? O que enfermeira faz na escola, né? E aí, a enfermagem tem um papel dentro da instituição escolar que é bem importante, né? De promoção de saúde. Então, dentro da escola eu desenvolvo justamente isso, né? A promoção de saúde através de projetos. Então foi a forma que a gente encontrou de atuar, né? Dentro do Instituto Federal tem assistência estudantil e aí dentro da assistência estudantil tem uma parte da saúde. Então todos os meus projetos estão focados nessa área, né? De promoção de saúde. Então tenho projeto com os adolescentes, projeto com jovens, né, mulheres, então é bem amplo. Na verdade, são 4 projetos que eu toco lá. Eles estão sob o guarda-chuva de um projeto maior que chama Life Lab. Então, tem o projeto Compartilhe, que é um projeto de trocas, uma feira de trocas, né? Livros, roupas e outros objetos. Tem o Arif, que é um projeto que trabalha tanto hábitos saudáveis, hábitos de vida, né? Tenho trilhas que trabalha principalmente com a evasão escolar, então a gente encontra formas aí dos estudantes, né, a não deixarem a instituição, e o nosso campus, que trabalha de uma forma mais ampla e abrangente a questão da saúde no campus. Então a gente trabalha nesses 4 projetos. Então, nos 4 projetos eu tenho bolsistas, eles desenvolvem ensino, pesquisa, extensão, inovação. E aí, essa é a forma que a gente trabalha dentro da instituição. É uma forma muito diferente, né? Mas é bem bacana, bem legal. E dentro da instituição, tem algum modo mais específico como você trabalha com a saúde, a prevenção da mulher? Então, na verdade, sim, né? A gente está no Outubro Rosa, né? Em outros momentos, sim, a gente focou essas questões, né? A março, outubro, trabalhar mais para a saúde da mulher, mas não foge muito do que a gente vê por aí, né? As palestras, as orientações, etc. Então, sim, tem esse foco também, né, das palestras e prevenção, mas de maneira geral a gente trabalha mais na promoção de saúde global, né? Então, assim, as meninas, principalmente, sim, a gente tem uma parte que a gente fala, principalmente dentro do projeto Arif, a gente fala um pouquinho sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre a importância do autocuidado e todas essas questões que, querendo ou não, elas se interligam, né, com as questões de saúde.
E falando um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa, tem uma conexão indireta, que uma experiência até mesmo que você tenha vivido, tenha experienciado outras pessoas, né? Uhum. Alguma experiência direta? Então, em relação ao Outubro Rosa, o que a gente traz, né? É uma ação que ocorre no mundo inteiro em decorrência de uma primeira ação, né, que aconteceu nos Estados Unidos, uma rede de proteção, né, de combate ao câncer, inclusive americana. Eles criaram a ideia do lacinho rosa e distribuíram, e a ideia foi disseminada, né, como um modo de lembrar das pessoas, né, para as mulheres a importância do autocuidado, de se cuidar e etc, né? Então, assim, na profissão de enfermagem, sim, Outubro Rosa é um mês que a gente volta as nossas ações para a saúde da mulher. E isso, de uma maneira indireta, é muito importante, assim, porque aí a mulher lembra, né? Você vai ter o foco da campanha e a mulher não, poxa, esse ano eu não fiz o preventivo ainda, ou, nossa, será que tá na hora de eu fazer o exame das mamas? Às vezes ela vai pro espelho, né? Faz o autoexame ali para se reconhecer. Mas, de maneira geral, eu acho que é mais isso, assim, né? Essa direcionamento da campanha no mês de outubro, sempre mais relacionado à mulher, ele leva para esse lado, né? Quando eu atuava na universidade, quando eu atuava em serviços de saúde em geral, você tem um, campanhas, né? E uma pressão até para você desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então, assim, as minhas experiências são mais relacionadas a isso. E durante a minha trajetória, já encontrei várias pessoas que tiveram, né, foram acometidas por câncer, o câncer de mama, principalmente, que é o que a gente trabalha no Outubro Rosa. E, assim, não é incomum que as pessoas falem, ó, foi por conta daquela fala lá, naquela palestra, aquele dia que eu escutei falar sobre saúde da mulher, sobre, né, que eu pensei que podia ter alguma coisa diferente comigo, errado, e aí foi procurar ajuda, né? Então, nesses momentos que a gente vê a importância dessas campanhas, né? De você conscientizar mesmo com relação a um problema que está aí, que existe, e que realmente a gente precisa botar um pouquinho de atenção, né? Dentro desses alertas que são criados dentro Uhum, das campanhas, que são muito importantes, né? uhum, Sempre tem recomendações sobre o autoexame, como a gente deve uhum, fazer, a recomendação de idade para fazer esses preventivos uhum, e exames de imagens, enfim. uhum. Você poderia falar um pouquinho para a gente mais sobre é, esse autoexame, esses cuidados, a idade, assim, mais ou menos, que a gente tem que criar um alerta maior? Uhum. Então vamos lá, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer para as pessoas é no sentido de assim, ó, a campanha existe, o autoexame sim, ele ainda existe, né? Mas o que diz a ciência sobre isso? Acho que isso é uma coisa importante para a gente trazer, né? Então, hoje em dia, você não recomenda mais o autoexame. Então, a gente não chama mais de autoexame. A gente chama autoconhecimento. Então, a mulher se conhecer e conhecer o seu corpo. Isso a gente incentiva sempre, né? Mas o autoexame, que foi divulgado por muito tempo, né, como uma forma de detecção precoce, na verdade, ele não teve evidência científica de que sim faz diferença, né? Por quê? Por duas questões. A primeira, né, a mulher se preocupar com qualquer coisa que ela acha na mama, né? Então, qualquer carocinho que ela encontrava na mama, e às vezes essas protuberâncias, elas são hormonais, e aí depende do ciclo menstrual da mulher, ela vai aparecer, né? Esses cistos, aparentemente nódulos, então ela se assustava e ia correndo procurar ajuda, né? E nessa de procurar ajuda, ela era submetida a alguns exames dos quais não havia necessidade, né? Porque realmente eram só cistos, né? Ou eram deformidades normais da mama mesmo, né? E aí você tem um custo em saúde pública, você acaba tendo um custo um pouco maior e mais elevado com exames desnecessários. Então, por um lado, isso. Por outro lado, as mulheres faziam autoexame e não achavam que os achados do autoexame tinham importância.
Então, assim, criava uma sensação de autoconfiança de que aquilo era normal e não procuravam ajuda. Então, aí hoje em dia, todas as associações de prevenção, né, o INCA, o Ministério da Saúde, né, as normas internacionais, elas trazem o quê? Que é importante você se conhecer para identificar alguma coisa que não está errada. Mas não dispensa, né, o que a gente fala que são as triagens e a detecção precoce recomendada cientificamente. Então, anualmente, toda mulher, né, a partir dos seus 40 anos, ela deve ser submetida ao exame clínico das mamas. O que que é isso? Aquela consulta com o ginecologista, né, ou com uma enfermeira, né, no posto de saúde, por exemplo, que vai fazer o exame clínico da mama. Esse profissional, sim, ele vai fazer o toque e vai identificar se existe, sim, algum caroço, alguma protuberância, né, alguma coisa de importância clínica, para então triar alguns outros exames de imagem. E aí, a gente fala muito da mamografia, que é um teste bastante importante também para essa triagem, mas agora ela é recomendada a partir dos 50 anos, né? Ela já não é mais recomendada a partir dos 40 anos, e sim a partir dos 50 anos. Então, esse exame de imagem que ficou muito conhecido, né, no Outubro Rosa, ele é recomendado, então, a partir dos 50 anos, não a partir dos 40, como a gente tinha algum tempo atrás. E quando a mulher ela é diagnosticada, Uhum. quais são os primeiros passos, né, que você aconselha a mulher recorrer? Tá. Acho que a primeira coisa é não ter medo, né? Porque a palavra câncer, por si só, ela assusta. Então, as pessoas, elas têm receio, né? Quando ouvem, meio que recebem uma sentença, né? Ou, poxa, eu tô com câncer, né? Vou morrer. E não é isso, né? Hoje em dia, quanto mais cedo você descobrir, mais chances você tem, melhores os tratamentos, né? Então, acho que a primeira coisa é não ter medo, procurar ajuda e a hora que descobriu, ser encaminhada adequadamente. Acho que isso também é bem importante, né? Saber desses encaminhamentos. Então, saber que se ela está na rede pública de saúde, ela tem direito, né, a receber um tratamento adequado, né, a ser encaminhada adequadamente. Então, tem toda uma fila aí de atendimento, todo um protocolo e procedimento de atendimento que vai acontecer, né? Assim, o SUS é referência em tratamento de câncer, então não dá para ter medo, né? Então, mas reconhecer que sim, é ter direito, que não pode demorar, que tem um tempo específico, que isso pode acontecer, né? Que ela tem que tentar ligada nisso. E aí procurar apoio, seja onde ela encontrar apoio, né? Da família, né? Das pessoas mais próximas, as empresas, né? Assim, ser sensíveis, né? Com quem é diagnosticado, para entender que tem todo um tratamento para fazer, que às vezes vai precisar se ausentar, né? Que a preocupação é manter a saúde, então a produtividade pode cair, né? Acho que receber esse apoio também é bem fundamental, né? E para além do tratamento medicamentoso, assim, que é de escolha, né? Assim, que quem vai definir são os profissionais, manter uma vida saudável é extremamente importante. Então, se antes da doença a gente fala que é importante você ter uma vida saudável para prevenção, durante, né, qualquer tipo de tratamento de saúde, é extremamente relevante que você mantenha uma boa rotina de sono, alimentação, exercício físico, né? Não é porque recebeu um diagnóstico que não pode mais. Vai consultar o seu médico e vai continuar com as suas atividades diárias, né? As atividades relacionadas à prática religiosa, né? Então, a fé das pessoas, no que elas acreditam, também é importante, então não dá para desconsiderar. Então, eu acho que todas essas variáveis aí são importantes dela olhar, né? Manter a sua saúde, ter confiança nos profissionais que estão atendendo e principalmente se cuidar, né? Nesse período de um período de olhar para dentro mesmo e manter a saúde, né? Cuidar da saúde. Isso é muito importante para manter a saúde mental boa, né? Isso Sim, influencia muito no diagnóstico final, né? isso, bastante. A saúde mental em si, ela tá ligada, né? A melhora do quadro. Então, você tem desfechos melhores
quando você tem uma pessoa que está positivamente, né, aceitando a doença ali. Nesse pensamento, encontrar pessoas que já vivenciaram o problema é bem importante, né? Então, aqui em Paranaguá, você tem a rede feminina de combater o câncer e tem também o Instituto Peito Aberto, que são instituições que trabalham, né, em prol dessas mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama ou de outros cânceres, né, relacionados à saúde da mulher. Então é bem importante você conversar com pessoas que já vivenciaram isso, entender que sim, tem cura, que hoje os tratamentos estão avançados, não são mais tão invasivos, né? Que você tem boas chances. A reparação estética também já tem, né? Já é garantida pelo SUS, então assim, a pessoa não vai ficar mais com a sensação de estar mutilada, né? Então você tem uma série de direitos que que são garantidos hoje e que, assim, a esperança dela compartilhar, né, com as outras pessoas, acho que é bem importante. Ajuda muito nesse processo, a manter a saúde mental, né? E a lucidez no processo de adoecimento. Você teria alguma mensagem inspiradora, motivacional para mulheres que hoje foram diagnosticadas com câncer de mama, é, Uhum. passarem por essa fase, conseguirem superar? Eu acho que, assim, né, se você é mulher que está passando por uma dificuldade, né, com câncer de mama, que bom que você descobriu, né? Que bom que hoje a gente tem tratamento. Então, assim, confie no tratamento, confie nas pessoas que vão cuidar, né? Mantenha realmente uma rotina saudável. Tenha esse tempo para olhar para si, para olhar para as coisas que você já fez, para olhar para tantas coisas que você já, né, já colocou nesse mundo. E olhe para as coisas que te dão esperança, né? Seja o filho, seja o trabalho, seja os seus pais, seus amigos, as coisas que você gosta de fazer, os planos que você tem ainda para colocar, né? Para colocar, para tirar do papel e colocar em prática. Todas essas coisas, olhe para isso e olhe com esperança, porque vai dar certo, né? A gente tá numa fase muito avançada da medicina, então tem que acreditar, tem que confiar e fazer a sua parte, né? Faça a sua parte, assim, fique bem, né? Para testemunhar para as outras pessoas que sim, você consegue, você venceu. E não se desespere, né? Procure ajuda, conte com ajuda. E acho que é isso. O processo é doloroso, mas no final tudo tem uma conquista, Eu né? acredito que sim, as pessoas que passam por um processo de adoecimento, elas começam a refletir coisas que talvez elas não refletiam, né? Quando eu trabalho com os adolescentes, eu vejo que eles se acham muito super-heróis, assim, nunca vai acontecer comigo, né? O adolescente tem essa energia boa de, não, comigo não, comigo vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? Mas eu sempre falo para eles assim, que olhar para essas condições, né, e pensar como enfrentar faz toda a diferença, né? Então, olha para a situação, pense que você não é tão invulnerável assim. Acho que todos nós estamos vulneráveis, né? E podemos, em algum momento, vivenciar um momento de fragilidade. Mas é importante a gente desenvolver essa resiliência, assim, de pensar como que eu posso enfrentar isso, quantas coisas ainda tenho para fazer, né? E tentar viver isso da melhor maneira possível, todos os dias como um presente, saber aproveitar os momentos, né? E utilizá-los a nosso favor. Então, acho que é isso, assim. E uma pergunta muito importante agora. Legal. Thaís, quem é a pessoa que te inspira? Pessoa que me inspira. Poxa, acho que tem várias pessoas, né? Acho que o clichê das pessoas que te inspiram, né? Minha avó me inspira, minha mãe me inspira, né? Mas assim, eu trabalho com pessoas que me inspiram muito, né? Então, a Sara, que é uma colega de, de trabalho, assim, a Sara é uma pessoa que me inspira muito. Ela é uma pessoa extremamente forte e tem ideias maravilhosas, assim, e tá sempre em movimento, não desiste, tá colocando as suas ideias em prática, tem o ideal e, então, assim, a Sara me inspira muito, assim, é uma pessoa, dentre as mulheres que eu convivo,
A Sara é uma pessoa que me inspira bastante. Uma pessoa que nos passa força é sempre bom, É, né? muito bom. Nos inspira a continuar. Sim, sim. Eu quero agradecer muito você por ter topado participar do pod hoje com a gente. Foi muito especial poder te ouvir. Se você quiser compartilhar suas redes sociais, falar um pouquinho, Então, tá bom. fique à vontade. Eu que agradeço, Ellen, você, a Camila, né, que a gente se conheceu aí através dos projetos de pesquisa, né, dos eventos mundo afora. Agradeço pelo convite. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho dos nossos projetos, eu tenho o Instagram do Compartilhe, que é compartilhe.ifpr. É isso. E tenho Trilhas, que também é trilhas.ifpr. Então, esses dois por enquanto. Assim, a gente está aprimorando as nossas redes, a gente ainda fica muito dentro do trabalho, assim, não divulga, né? Que é um erro do cientista, né? Ou do profissional que atua ali diretamente com os projetos, né? A gente quer melhorar isso aí. E acho que é isso. Se vocês quiserem me seguir também, é Thaís Liara. Acho que é isso. E você, nosso ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de curtir nosso episódio, se inscrever no canal do Pod, nos seguir no Spotify e Instagram, elasinspiram.pt. Muito obrigada, pessoal!